Bom dia, pessoal. A paz do Senhor a todos. Hoje, de manhã, eu estava refletindo, na cama ainda deitado. Na verdade, passei a semana toda refletindo sobre algo que aconteceu domingo na nossa igreja, onde primeiro apareceu um senhor lá totalmente alcoolizado, totalmente transtornado pelo álcool, talvez até por droga. E depois apareceu uma outra pessoa alcoolizada, com uma criança de 2 anos, mais ou menos, no colo. E aquilo ali me deixou bem preocupado, me deixou meio... Ou seja, não foi... me fez refletir. Depois eu fiquei sabendo da história da pessoa. A esposa parece que estava internada porque ela tinha surtado, algo assim. E a gente foi atrás. Eu acredito que agora essa criança está com conselho tutelar. Mas o que me fez refletir é que aquilo ali que aconteceu na igreja só é um sinal, só é uma amostra do que tem acontecido no mundo. Você vê uma pessoa que está hospitalizada porque está surtada, um senhor alcoolizado, um lar provavelmente muito tóxico para se criar uma criança. E a gente fica imaginando quantos lares tóxicos existem neste mundo e neste Brasil. Quantas famílias destruídas pela droga, pelo álcool, pela prostituição. Quantas crianças sendo criadas, sendo espancadas, sendo molestadas em lares assim. Quantas pessoas sendo assassinadas, sendo destruídas por conta dos vícios, por conta do pecado que assola o mundo. E refletindo sobre isso me levou até o livro de Jonas. Quando Jonas recebe uma ordem de Deus para ele pregar numa cidade chamada de Nínive, que é a capital da Síria, um povo perverso, um povo terrível, um povo violento, um povo depravado. E Jonas, ele resolve não obedecer a voz de Deus, a ordem de Deus, e ele parte para Jope. De Jope ele parte no navio para Tarsis. Só que durante essa viagem há uma tempestade muito grande no mar e Jonas, por incrível que pareça, o pau quebrando, as ondas engolindo praticamente o navio, os marinheiros jogando a carga do navio para fora e Jonas no porão do navio dormindo. E aí isso ilustra justamente, isso ilustra muito bem qual que é a atitude da igreja diante do mundo. Qual que é a atitude de muitas igrejas, de muitos membros que se dizem cristãos diante do mundo. O pau está quebrando lá fora. A tempestade está varrendo famílias, está varrendo pessoas. A gente viu essa semana um homem que matou a esposa e um filhinho de 2 anos. A gente vê a fome, a gente vê a destruição, a gente vê os vícios, a gente vê o que o álcool tem feito com os jovens, a gente vê uma juventude perdida, a gente vê pessoas destruídas pelo pecado. Ou seja, a gente vê a tempestade lá fora, as ondas varrendo vidas indo embora, vidas descendo a sepultura sem Cristo, almas indo direto para o inferno, inclusive almas de pessoas que a gente ama, indo para o inferno. E sabe o que a gente está fazendo? Sabe o que a igreja está fazendo? Igual Jonas, dormindo no porão. E dormindo um sono tranquilo, dormindo um sono
um sono, como se diz, o sono dos deuses. A gente está dormindo na nossa comodidade, a gente está dormindo no nosso egoísmo, no nosso conforto. A gente quer ter uma vida próspera, a gente quer ter uma vida de saúde plena, a gente quer ter uma vida com ausência de problemas e a gente simplesmente usa Cristo, usa Deus para que isso aconteça na nossa vida. A nossa motivação de estar em Cristo Jesus é para ter uma vida melhor aqui e agora. Muitos de nós não nos preocupamos com as almas que estão lá fora. Muitos de nós não nos dedicamos a conhecer verdadeiramente Deus, a conhecer verdadeiramente as Escrituras, a conhecer verdadeiramente a nossa missão. Porque a gente entende que a gente não tem missão. A gente não tem, muitas vezes, coragem de estar no culto. A gente acha que cultua Deus de casa. A gente não tem coragem de passar 30 minutos, uma vez por semana, em oração, no culto de oração. A gente não quer saber de escola bíblica dominical. A gente não quer saber se a igreja está precisando ser limpa ou não. A gente não quer nem isso. Imagina pregar o evangelho, conhecer a Deus, conhecer as escrituras para pregar o evangelho. Isso dá trabalho. Isso tira o nosso tempo, isso nos requer de nós renúncia. E a gente não quer isso. A gente quer comodidade, a gente é egoísta. A gente quer que a nossa empresa prospere, a gente quer que a nossa vida prospere, a gente quer que a nossa doença, a doença dos nossos parentes seja curado. Mas a gente não quer compromisso nenhum com a obra de Cristo. A gente não quer nem saber se verdadeiramente se realmente vai ter um preço do discipulado. A gente não quer entender a parte das Escrituras que diz que o próprio Jesus dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie à sua natureza pecaminosa, renuncie à tua carne que leva você para o conforto. Ou seja, pega a tua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Não está falando tome o teu colchonete. Não está falando tome a sua esteira, tome a sua rede e siga-me. Está falando toma a tua cruz. Querido, naquela época, a cruz era um instrumento de tortura. Era um instrumento de morte. E Cristo está dizendo para você e para mim, servi-lo verdadeiramente, ser discípulo de Cristo, significa morrer por mundo. Significa sim ser torturado, significa sim sair da nossa zona de conforto, significa sim ser hostilizado, significa sim ser chamado de fundamentalista por pessoas que não querem ouvir a verdade. Mas a gente não quer isso, a gente quer estar de boa com todo mundo, a gente não quer falar do pecado para a pessoa. O máximo que a gente fala de vez em quando é Jesus te ama e sem explicar o porquê que Jesus ama a pessoa. E isso tudo que está acontecendo no mundo, saiba, isso tem participação muito grande, minha e tua. É a nossa covardia, muitas vezes, que está fazendo isso. É a nossa covardia que tem levado muita gente, muitas almas para o inferno. A gente ser chamado pelo Evangelho, a gente ser chamado de crente, a gente ser chamado de evangélico. E a gente não fazer o papel. A gente ser chamado de discípulo de Cristo, mas a gente não querer o papel de discípulo de Cristo. Cara, Cristo foi bem claro, ele deu uma ordem aos seus discípulos. E de pregar o evangelho por todo mundo. Quem ouvir, quem crer será batizado, mas quem não crer já está condenado. Essa foi a mensagem, essa foi a ordem que Cristo mandou seus discípulos pregarem. E cara, eles fizeram isso. Cara, eles não tiveram medo. Eles pregaram o evangelho. Todos eles foram mortos pelo viés do martírio. Lembra de Estevão? Estevão foi morto apedrejado porque ele falou a verdade, porque ele pregou a verdade. Eu lembro dos pais da igreja sendo mortos, queimados vivos. Aqueles primeiros cristãos sendo estraçalhados no Coliseu por leões, por feras.
Porque não negaram a Cristo, porque pregaram a Cristo e bateram o pé e não negaram a Cristo. Porque pregaram o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que incomoda. Não é aquele evangelho Nutella que muitos querem pregar. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Sim, Jesus tem um plano na tua vida, querido. E o plano de Jesus é acabar com ela. É destruir ela totalmente para refazer novamente. Cristo quer que você morra, mas que sim, morra para este mundo. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que afronta, que fala na cara da pessoa que ela é uma miserável, que ela é uma pecadora, que se ela manter nesse caminho ela vai para o inferno. É o evangelho que prega a ferida. É que prega, que primeiro passa aquela. Não tem quando você se machuca e você vai na enfermeira, a enfermeira raspa aquela ferida. O evangelho é isso. Primeiro ela raspa a ferida, depois para colocar o remédio, que é o evangelho, que é o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus se revela na cruz. O amor de Deus se revela em Cristo Jesus morrendo pelos pecados do ser humano, salvando o ser humano dos seus pecados, salvando aquele que crê em Jesus Cristo dos seus pecados. Mas a gente não quer isso, né? A gente não quer pregar o evangelho, a gente não quer falar a verdade para as pessoas. Porque falar a verdade para as pessoas incomoda, porque falar a verdade para as pessoas vai trazer talvez até inimizade. Mas saiba que na palavra também está dizendo: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E se você não quer ser inimigo do mundo, você não é amigo de Deus. Queridos, algo para mim terminar que serve para a gente refletir. Lembra quando Jesus, ele mesmo pregando, ele diz que no último dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas à direita e à direita e os bodes à esquerda. E ele vai dizer para os bodes que quando ele teve fome, ninguém foi visitar ele. Quando ele teve frio, ninguém foi vestir ele. Quando ele esteve doente, ninguém foi visitar ele. Quando ele esteve preso, ninguém foi procurar ele. Então os bodes vão perguntar: Senhor, quando não fizemos isso com o Senhor? Ele vai dizer: quando vocês não fazem isso a um desses pequeninos, a um desses seres humanos que estão aí, você não está fazendo a mim. Você deixou de fazer a mim. E sabe o que isso significa? Isso não significa obra de caridade, queridos. Sabe o que Cristo está falando para mim e para você? O mundo lá fora tem fome, mas tem fome da palavra de Deus. O mundo lá fora tem frio, precisa ser vestido, mas precisa ser vestido com o Evangelho, vestido com a justiça de Cristo. O mundo lá fora está doente, está quebrado. E eles precisam de uma palavra de cura, eles precisam do Evangelho, porque o Evangelho é o único que pode curar, o Evangelho é o único que pode salvar famílias tóxicas, famílias rebentadas pelos vícios. E o mundo lá fora, eles estão presos, estão encarcerados pelo pecado. E a gente tem a chave dessa prisão, que é o Evangelho. Então Cristo está dizendo para mim e para você: você que não fez isso, você que simplesmente se acomodou na sua vidinha e está se chamando de crente, se chamando de evangélico, se chamando de cristão, e você não tem olhado para o mundo e você não tem feito nada. Isso está falando para mim também, tá? Filho, quando você chegar lá em cima, você vai dizer: mas Senhor, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome. E ele vai dizer para mim e para você: se a gente for para lá daquele jeito, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Talvez essa palavra seja pesada, mas, cara, que sirva para acordar a mim e a você. A gente tem uma missão neste mundo que é pregar o Evangelho. A gente tem a missão de levar luz onde há trevas. A gente é sal da terra. A gente tem que levar sal onde há corrupção. O sal, ele evita, ou pelo menos ele retarda a corrupção. Por isso que Cristo faz essa analogia. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Onde é que você tem sido luz do mundo? Onde é que você tem sido sal da terra? Sendo que você nem no culto vai.
Nem no culto você quer ir, nem mover uma palha. Você sequer quer investir financeiramente no avanço do reino de Deus, em missões, em nada. Não, você não faz nada. Você simplesmente se chama de crente, se chama cristão e fica aí deitado no seu sofá, crescendo a barriga e o mundo perecendo. E Cristo mandou você, mandou eu, pregar o Evangelho, levar luz, levar consolo, levar esperança para essas pessoas. E essa esperança, esse consolo está no Evangelho. Espero que essa palavra tenha falado do teu coração e tenha te tocado, assim como me tocou. Fiquem todos com Deus. Amém.